Olá, estudantes da Escola Municipal Caio Livro Soares, pessoal do ensino médio, estamos voltando aí com a segunda dica, né, desse módulo 3, sobre grandezas inversamente proporcionais e regra de 3, tá? Vamos continuar com esse assunto aí, tá? O Heitor vai dar sequência para vocês aí nos comentários sobre esse infográfico aí inicial. Beleza, obrigado, Rodrigo. Então, como você colocou aí, no material anterior, a gente trabalhou com regra de 3, mas com as grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, qual que é a ideia desse material? A gente mostrar, então, que a regra de 3, ela também depende de grandezas inversamente proporcionais. Como que a gente analisa essas certas grandezas, tá bom? A gente traz um pouquinho uma pesquisa do Datafolha, tá bom? Inclinação ideológica dos brasileiros, tá bom? Então, ele traz aí 2 anos de comparação, tá? Comparou 2 anos, tá? O ano de 2014 e o ano de 2017, tá bom? Observa que em 2014, 64%, tá, dos entrevistados consideram que a homossexualidade deve ser aceita por toda a sociedade, tá? Então, lembrando que essa pesquisa aí foram feitas, entrevistaram 2.771 pessoas, tá? Então, das 2.771 pessoas, 64% dessas pessoas falaram que a homossexualidade deve ser aceita por toda a sociedade, tá bom? Observe que em 2017, tá? Passou-se aí 3 anos, tá? Fizeram a mesma pergunta, tá bom? E o que aconteceu aí? Eles observaram que aumentou esse número de pessoas. 74% consideram que a homossexualidade deve ser aceita por toda a sociedade. Tá? Agora, observe embaixo. Tá? No ano de 2014, 27% dizem que a homossexualidade deve ser desencorajada por toda a sociedade. Tá bom? Ou seja, gente, observa aí que o que aconteceu? Passou para 2017, 19% dizem que a homossexualidade deve ser desencorajada por toda a sociedade, tá? Então, observa que passou-se 3 anos, tá? E o que aconteceu? O número de pessoas que consideram a homossexualidade deve ser aceita, aumentou. E aquele número de pessoas que diziam que a homossexualidade deve ser desencorajada diminuiu, tá bom? Então, ou seja, quanto mais tempo passou, o número de pessoas que diziam que a homossexualidade deve ser desencorajada diminuiu, tá? Então, o tempo aí, quanto mais tempo passa, essa porcentagem, a tendência, né? A tendência será diminuir, tá bom? Então, ó, o que a gente pergunta aí na questão 5, tá? Quando comparamos os valores de 2004 e 2017, verificamos uma mudança na opinião dos brasileiros sobre os temas levantados, tá? Você acredita que quanto maior o acesso à informação, menor o preconceito e maior o respeito às diferenças? Eu acredito, tá? Eu acho que a informação ela é fundamental, tá? Nesse processo, tá? Não só a informação, como eu já disse no material anterior, as políticas públicas também, tá bom? Quanto mais políticas públicas os nossos governos tiverem, também eu acredito que esse número, a opinião dos brasileiros vão mudar, tá bom? A informação, tá? A informação, ela é importantíssima, tá bom? Para que isso, como se diz, uma pessoa bem informada, ela sempre vai ter uma opinião crítica muito melhor, tá? Em qualquer tipo de assunto, tá? O Rodrigo também trouxe para a gente no debate anterior que esse é um assunto que a gente tem que trazer para as escolas, tá? Debater isso nas escolas é um assunto importante, tá bom? Então, quanto mais informação, quanto mais sabedoria, tá? Quanto mais dados forem trazidos para a população, tá bom? Eu acho que existe um menor preconceito e um maior respeito às diferenças. Tá bom? Essa é a minha opinião. Acho que o Rodrigo também expôs muito bem lá no material anterior, que reflete também isso. Tá bom? Bacana. E é bem legal essa comparação aí que o Heitor explicou muito bem, que aqui a gente, né, olhar a questão da relação pesquisa, né, opinião e o tempo, né, e a informação é uma coisa importante, porque à medida que você tem informação sobre aquele assunto, a sua opinião, ela muda, né, se você está mais bem informado sobre aquilo. Então, é o impacto que isso aqui tem à medida que o tempo vai passando. E aí vai refletir, por exemplo, naqueles dados lá de mortes, né, por homofobia, né, porque à medida que as pessoas vão ficando mais informadas, esse preconceito vai diminuindo
e automaticamente o ciclo da violência também, ele tende a melhorar. É o que a gente espera, né? Tende a diminuir, né? Com certeza, Rodrigo. Beleza. Depois a gente traz um textinho, tá? Falando dessas informações, tá? É em relação à afirmação de que a homossexualidade deve ser desencorajada por toda a sociedade, o percentual de brasileiros que é considerado verdadeiro passou de 27% em 2014 para 19% em 2017, tá bom? Ou seja, houve uma queda de 8% em 3 anos, tá? Se essas grandezas continuassem a se comportar de forma proporcional, poderíamos esperar que 11% dos brasileiros considerassem verdadeiras em 2020, tá? Neste caso, à medida que aumentamos o tempo, diminuímos o percentual de brasileiros que consideram a afirmativa verdadeira. Dizemos assim que as grandezas tempo e percentual são inversamente proporcionais. Como a gente diz, quanto maior o tempo, como o Rodrigo falou, com mais informações, mais reflexão sobre o tema, que isso possivelmente vai acontecer, vai diminuir essa porcentagem, tá? Maior o tempo, diminuir essa porcentagem, ou seja, dizemos que essas duas grandezas, tempo e percentual, são inversamente proporcionais, tá bom? É claro, como a gente já disse, que em relação a esse assunto, não podemos considerar os dados sem avaliar outras variáveis, tá? Não, como a gente bem frisou no material anterior, não é só o tempo, tá? Que a gente tem que levar em consideração, tá bom? Outras variáveis influenciam na opinião das pessoas, tá? Então, assim, a gente usa a matemática para fazer uma estimativa, tá? A gente faz uma estimativa desse valor, tá bom? Não tem como a gente 100% certeza, tá? Por quê, pessoal? Porque existem outras variáveis que influenciam nas opiniões das pessoas, tá? Isso é pessoal, de cada pessoa, tá? Pode acontecer uma coisa pessoal com você, tá bom? Que isso vai influenciar na sua opinião, tá bom? A seguir, a gente vai ver um exemplo que o professor Rodrigo vai explicar para a gente, um conceito matemático de grandezas inversamente proporcionais, que na verdade vai só envolver duas variáveis, não vai envolver outras variáveis externas. Tá bom, Rodrigo? Bacana, vamos lá então. Importante demais, porque a gente está fazendo uma comparação. Quando a gente fala diretamente, né, a gente está pensando assim, as duas aumentam ou as duas diminuem, mas sempre na mesma proporção. Então, por exemplo, se dobra uma, dobra a outra. Se cai pela metade uma, cai pela metade a outra. Isso aqui é o diretamente. No inversamente, que é o que nós estamos vendo, vamos ver aqui agora, aumenta uma e a outra cai. Isso é assim, né, a relação. Só que, por exemplo, se uma dobra, a outra cai pela metade. Se uma triplica, a outra fica dividida por 3. E assim vai. Então, vamos ver esse exemplo, que é um exemplo bem clássico, né, de grandezas inversamente proporcionais. Um automóvel está trafegando, né, em uma estrada. Está lá na estrada lá. A velocidade, ele está andando em velocidade constante de 90 km por hora. Então, o motorista está acelerando lá, sem tirar o pé do acelerador, tentando manter a velocidade. 90 km por hora. Ele faz essa viagem em 2 horas e meia. Em 2 horas, 2,5 horas, cuidado com isso aí, né? São 2 horas e meia, tá? 2 horas e 30 minutos, tá bom? A viagem de volta, ela é feita a uma velocidade constante de 75 km por hora. Então, ele vai mais veloz, ok? E gasta esse tempo aqui. Vamos considerar que, se eu estou indo da cidade, por exemplo, da cidade A para a cidade B, observe que o meu percurso seria esse aqui, não é? Meu sentido, né? Se eu for da cidade B para a cidade A, eu só vou mudar o sentido, mas a distância vai ser a mesma. Meu deslocamento vai ser o mesmo, tá? Se eu pegar a mesma via e tal, tudo direitinho. Na volta, quando a gente está indo com 90 km por hora. Tá mais rápido. Quando a gente está voltando, a gente está voltando com 75 km por hora. Está mais lento, está vindo mais devagar, né? Para chegar em casa com mais calma. Então, vamos lá. Qual que é o tempo de duração dessa viagem? Para ir, gastou 2 horas e meia. E para voltar? Se o carro veio mais devagar, ele vai gastar mais tempo ou menos tempo? Então, essa é a grande pergunta, né? E é fácil responder isso, né? Se o carro está andando muito rápido, pensa ali os Hamilton lá, acelerando lá, vai conseguir fazer o percurso mais rápido. Se ele for mais lento, ele vai gastar mais tempo. Então, aqui é um clássico de relação de grandeza inversamente proporcional. Quanto mais tempo gasta, menos veloz está o veículo. Tá? Para poder fazer essa conta, lembra que o professor Heitor explicou
na dica passada, que a gente tem que criar razões para comparar as grandezas, não é? Então, como elas são inversamente proporcionais, por causa dessa questão de uma aumentar e a outra diminuir, olha lá como é que a gente vai montar as razões. Ó, o 90 km por hora vai ser comparado com 75. Olha lá, 90 sobre 75. Correto? E aqui, ó, a gente tem, ó, o tempo, 2 horas e meia, comparada com x, tá vendo? Mas observe uma coisa que ocorreu aqui, ó. Lá no outro exemplo, a gente fazia a multiplicação cruzada, não era? Era o x. Aqui, ó, a multiplicação está acontecendo aqui, ó, em linha, horizontal com horizontal. Um outro jeito de pensar esse problema é da seguinte forma também, ó. O 90 está para o 75, bacana. Assim como o x está para o 2,5. Se você inverter, você coloca as proporções, né, na mesma comparação. E aí aqui você vai multiplicar sempre na horizontal. Ó, o 90 vai multiplicar o 2,5, que é essa multiplicação aqui, tá? E o 75 vai multiplicar o x, que é essa multiplicação aqui. Beleza? Inverte, né? A forma de multiplicar ali. Você vai multiplicar assim, ó. E não cruzado mais. Então, fazendo essas continhas, né, Heitor? 90 vezes 2,5. Essa multiplicação ela vai dar 225. E você vai dividir 225 por 75. Uma vez que esse 75 está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. Logo, essa divisão 225 dividido por 75 vai dar 3. Ou seja, pô, será que faz sentido essa resposta? Quando eu fui viajar, eu fui mais rápido. Eu fui a 90 km por hora e gastei 2 horas e meia. Na volta, eu estou mais lento, eu estou indo mais devagar, com mais calma, com 75 km por hora que eu estou gastando. E eu gastei 3 horas de viagem. Faz sentido aqui, eu gastei mais tempo que eu fui mais lento. Tá certo? Então, você faz uma comparação lá. Observação importante aqui embaixo. Note que, neste caso, multiplicamos em linha. Como as grandezas são inversamente proporcionais, temos que inverter um dos membros. E é isso. E isso é o mesmo que multiplicar em linha. Esse inverter que eu expliquei aqui, ó, manter a primeira e inverter a segunda, é o multiplicar em linha. Tanto é que se você fizer essa conta aqui, ó, vai dar o mesmo que eu tinha pensado lá, né? Olha lá, ó, 75 vezes x, aqui você pode fazer cruzado, desde que você inverta. 90 vezes 2,5. Beleza, Rodrigo, isso aí, bacana. Lembrando, assim, que você falou uma coisa importante, né, que é a mesma distância, né? Isso é muito importante. Foi sutil, Sim. mas isso aí é muito importante. Igual você falou, você tem que fazer o mesmo caminho, ou seja, vai percorrer sempre a mesma distância, né? Então, essa Isso. informação ela é bem importante aí. Tá bom? Bacana, muito bem explicado, tá? Isso